E aí, camaradas, tudo bom? Eu sou Paulo Augusto e esse é o Boteco do Clubão. Estamos de volta com o nosso programa de entrevistas, sempre conversando com gente do nosso meio de apostas esportivas, do trader esportivo, gente que tenha conhecimento para agregar a todos vocês. E neste clubão, nesse Boteco do Clubão de hoje, eu estou com Maristela Maganin, também conhecida como Mari, nas suas redes, enfim, na comunidade. E, antes de mais nada, eu queria dar um oi. Oi, Mari, tudo bom? Olá, tudo bem? Primeiro, antes de qualquer coisa, também queria agradecer aí o convite, né, para estar aqui. Muito legal o quadro, né, o boteco aqui. Eu falei para o Paulo assim que ele me mandou o convite com o nome do programa. Eu falei, já só de ler o nome eu já topei. Pois é, e inclusive aqui está a minha, viu? Aqui é um copinho de cerveja, de fato. Aí sim, aí sim. Bom, antes de começar, deixa eu passar a vinheta e a gente já volta. Bom, eu estava dando uma pesquisada, Mari, sobre você, no seu Instagram, nas suas redes, e você, pelo que eu pesquisei, você é apostadora, trader esportiva, especialista em futebol, basquete e esportes, também faz parte da Academia das Apostas Brasil. É um monte de coisa, né? É um monte de coisa. Inclusive, esse ano eu tive que soltar um pouquinho dos esportes, né? Porque tava muita coisa para mim. Eu não tava conseguindo gerenciar tudo, dar conta, por mais que seja em outro período, né? Normalmente é na parte mais da manhã, hora do almoço ali. Não conflita com o futebol nem com a NBA, mas eu não tava mais dando conta. Então eu tive que escolher um para deixar um pouquinho de lado, e como meus resultados menores eram ali no esportes, até porque era tudo menor, né? Eu ainda estava engatinhando ali, desenvolvendo metodologia e tal. Foi o que eu escolhi para dar um tempinho, mas pretendo voltar eventualmente, gosto bastante. Mas perdão. Mas é isso, né? Eu trabalho com apostas esportivas desde 2016, foi quando eu conheci o mercado. Na verdade, eu comecei como trader, por isso que até hoje eu gosto bastante do trading esportivo, não quero largar. Até se fosse obrigada a escolher um, escolheria o trading. Eu gosto até mais do que as apostas punter, mas para mim são coisas que se complementam. Eu gosto de fazer os dois porque eu faço coisas bem separadas em um e outro. Então, assim, como punter, né? Eu vou estar buscando apostas em gols, eu vou estar buscando mercados contra o tempo. E quando eu estou trabalhando como trader, eu vou estar trabalhando em mercados a favor do tempo. Então, unders, principalmente, né? Linhas de menos gols no jogo e leis. Então, basicamente é isso. Na NBA, hoje, eu sou 95% punter, não trader, mas no futebol, se eu tivesse que dividir, aí eu colocaria, mesmo sendo que a galera vê menos, né? 60% aí para o trading e 40% para o punter. Bom, eu vou voltar a tocar nesse ponto, mas como você falou, você estava falando da questão do esportes, quando você ainda estava engateando e tal, falando em engatear, você disse, 2016 foi quando você entrou no mercado, conheceu o trader esportivo. Como é que se deu esse seu início? Foi lá aquele... Eu comecei no final de 2015, foi bem próximo então. E o que me chamou a atenção foi um anúncio no Facebook do ganhe dinheiro com futebol sem sair do sofá, alguma coisa desse tipo tal. Como é que você Aquele, começou? aquele curso famoso de trading Exato, o primeiro grande esportivo. curso famoso que teve. Cara, olha, eu devo dizer que assim, eu tenho que agradecer esse cara. A gente não pode citar nomes, né? Mas eu acho que a galera que é mais antiga das apostas vai saber de quem a gente está falando. Porque o tanto de gente que eu converso que se tornou um apostador lucrativo depois e que começou por esse curso, tipo, Uhum. claro, né? A ideia do curso era te tornar um trader lucrativo
nada a ver, assim, um curso que passava estratégias básicas ali, ensinava o tique a tique, né? Mas foi assim que eu conheci também, porque naquela época a gente não tinha muito conteúdo, né, na internet sobre. Isso. Então, eu foi mais ou menos como você. Eu acompanhava, eu sempre fui da área financeira, assim, né? Eu sou formada em gestão financeira, mas nessa época eu cursava engenharia. E eu me mudei com 17 anos da casa dos meus pais para fazer faculdade e morava com a minha irmã aqui na cidade onde eu moro. Fazia faculdade no período noturno, então eu tinha o dia todo livre. No primeiro semestre eu não trabalhava, comecei a trabalhar a partir do segundo semestre, mas eu sempre fiz estágio, então eram horas ali, né, 5, 6 horas de trabalho. Eu tinha um pouco de tempo para fazer um extra. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ligada com essa parte de educação financeira, dinheiro, renda extra. Eu vendia trufa na faculdade. Eu saía do trabalho, passava, pegava, porque eu não faço, mas pegava com um moço e revendia à noite na faculdade. E aí eu estava sempre pesquisando renda extra, respondia aquelas pesquisas online. Era uma coisa assim, que hoje, para mim, claro, né, é meio boba de se pensar que eu passava horas ali para responder pesquisas e receber 2, 3 dólares, no final de meses ali sacar 50 dólares era o máximo para mim, mas eu estava sempre nessa pegada, procurando coisas novas, e um blog que eu seguia, que hoje eu nem lembro mais qual é, se era o Quero Ficar Rico, cara, era um blog de renda extra que nem existe mais, que eu seguia, acompanhava assim fielmente todo dia, e ele fez um anúncio desse curso do trading esportivo, e eu, na época, comprei o curso do trading esportivo. Então, esse foi o meu primeiro contato, foi a primeira vez que eu vi a interface da Betfair. E o curioso é que eu já até devia ter cruzado com isso antes, mas eu não lembrava, porque na hora que eu fui abrir a conta na Betfair, o meu e-mail já estava cadastrado, mas eu não lembrava. Mas aí iniciou-se a minha jornada, então, por meio desse curso que não me agregou muito, mas foi o suficiente para me fazer saber que o mercado existia, entender mais ou menos o funcionamento dele. E a partir daí eu achei muito legal. Assim, eu falei, cara, eu queria muito viver de renda. Esse sempre foi um objetivo meu. Mas eu via, né, conforme eu estava ali entrando no mercado de trabalho, cada vez mais que seria muito difícil, assim, tá numa bolsa de valores, né? Porque, cara, você precisa de dinheiro, precisa, e não é pouco dinheiro, né? Nas apostas, claro, não quero passar nenhuma visão ilusória, ninguém vai ficar rico da noite para o dia, mas você pode começar com menos e ver rentabilidade, né? De uma forma que numa bolsa não dá, cara. A gente está falando de lotes de 100 ações, de ações aí que custam R$ 30. Então, é complicadíssimo. Nas apostas, você entra ali com 100zão, uma gestão de banca você faz a festa. Então, essa parte do mercado, ela me chamou muita atenção. Eu comecei a ver que ali eu poderia rentabilizar alguma coisa. Mas daí, né, desse primeiro momento, para eu realmente entender, começar a lucrar, foram pelo menos uns 2 anos aí de sofrência. Eu escapei de fazer o curso, né? Eu vi o anúncio, e quando vi o anúncio, então procurei saber tal, mas não cheguei a me inscrever no curso. Comprei o livro, para não dizer que eu não fiz nada, né? Mas Para te ser sincera, Paulo, assim, eu não me arrependo. Eu acho que é bem difícil a gente se arrepender das coisas na vida, né? Tudo traz a gente para onde a gente está hoje. Assim, na época, 2016, eu lembro que me custou ali quase R$ 1.000. Me custou um dinheiro que eu era universitária, estagiária, eu não tinha nada. Eu juntei, era algo que eu tinha guardado, assim, por muito tempo. Então, para mim, depois, né, ali no primeiro ano, foi algo dolorido, sabe? De pensar, nossa, eu gastei tanto dinheiro, né, num curso porca, e já comecei com ranço, assim, do mercado por conta disso.
Mas hoje eu vejo com outros olhos, eu vejo que Claro. não tivesse tido isso, né? Não teria chegado onde eu cheguei. Então, no fim das contas, se pagou esse investimento aí que foi feito lá no início. Agora, se isso lhe chamou a atenção, imagino eu que você sempre gostou de esportes, ou já gostava de esportes, se não sempre, mas gostava de esportes antes disso, ou não. O que te atraiu foi primeiro o fato de, como você disse, você sempre ser ligada nessa questão financeira, foi a oportunidade financeira que te atraiu para o trade e para as apostas, e depois disso é que veio, digamos, o gostar, se é que gosta, de esportes, ou foi o gostar que te atraiu para isso? Eu fiz o caminho invertido da maioria. Eu não sou. Assim, eu gosto de esporte, sempre gostei de assistir competições esportivas, sou fascinada por Olimpíadas, fui na do Rio, sempre fui, assim, acho uma competição incrível, os valores e tudo mais. Mas pro futebol em si, eu nunca dei tanta moral, assim. Sempre fui São Paulina, lá em casa a gente sempre acompanhou os jogos principais, a gente acompanhava a Copa do Mundo, mas aquela coisa, uma família, né, tradicional brasileira, nada além, eu não via Campeonato Brasileiro, eu não via futebol europeu, eu não via nada. Eu via um jogo ou outro do São Paulo e era isso. O que me trouxe para o mercado foi mesmo a parte financeira, né? E aí eu fui me adequando com a parte tática e etc. do futebol, né? Foram coisas que eu tive que estudar, me aprofundar. Felizmente, o basquete eu já conhecia mais, porque eu gostava mais de assistir, então acabei também. Na verdade, depois eu posso falar sobre isso. Na NBA eu comecei bem depois de eu ter ido para lá e visto um jogo na arena, né? Só então que eu fui começar a gostar de NBA. Mas até então eu gostava muito de assistir basquete e por conta disso o basquete foi mais fácil. Mas o futebol, assim, eu sabia que era um impedimento, já estava acima aí da maioria das mulheres, digamos, né, por não ser uma cultura tão difundida a do futebol. Mas hoje em dia eu gosto bastante. Nesses anos, né? Claro que agora eu já fico até cansada de ver jogo, mas aprendi a gostar muito mais do futebol, aprendi a admirar muito mais o esporte. Tenho algumas ressalvas, acho que tem outras modalidades que poderiam ser tão valorizadas quanto, mas hoje em dia eu gosto do futebol, mas hoje não foi isso que me atraiu, não. Eu vim para o mercado pelo mercado, né? Eu não vim com aquela ideia do vou viver do futebol, eu vim com vou viver do mercado e o futebol é consequência. Olhando, vendo dessa maneira, né, como você fala, talvez, assim, foi complicado no início porque você, com a dinâmica que você estava, como você falou, você fazia pela manhã, tarde e noite. Eu, por exemplo, eu sempre fui louco por futebol, desde 7 anos de idade. Eu tenho 46, então já tem quase 4 décadas assim que eu sou apaixonado por futebol. E por mais apaixonado que eu seja, tem hora que cansa de um jogo atrás do outro e tal. No seu caso, essa questão ficava de fato um pouco de lado, esse cansaço, ficando, se sobressaindo a ótica do é outra oportunidade de ganhar dinheiro, é outra oportunidade de ganhar. Então você acaba esquecendo um pouco esse cansaço que eventualmente pode dar. É isso, assim, cansa sim, concordo plenamente. Pô, quando eu pego ali 3 lives seguidas, teve uma ontem, não, foi no domingo que eu fiz 3 seguidos. Cara, no último eu até comentei, ainda tinham outros jogos, né, mais tarde, e eu falei, puta, hoje não, hoje eu não quero mais ver futebol, hoje eu não aguento mais, deu pra mim. Mas sim, por encarar, né, eu não tinha muito essa ânsia de ver o jogo. Ai, será que tal time vai ser campeão? Até hoje, às vezes me perguntam, né, do São Paulo, ou me provocam que ganhou, que perdeu. Cara, para mim, é o que eu sempre falo, mais importante o dinheiro no meu bolso do que qualquer outra coisa. O São Paulo não me paga nada para torcer para eles, né? Então, não é o meu foco, mas
eu acho que isso ajuda, né? Quando eu acabo vendo o mercado de uma forma mais matemática mesmo, tentando buscar ali as oportunidades, o fato de eu ter que assistir o jogo, né, por 90 minutos para buscar aquela oportunidade, tudo bem, assim, é cansativo, mas eu acho que isso ajuda, assim, né? Porque eu não fico tanto pelo jogo, o que a gente sempre fala, às vezes, jogos ruins trazem boas oportunidades, né? Principalmente eu que faço trading no under. Então, muitas vezes eu vou ver um jogo bem porcaria e isso acaba sendo desgastante, né? Mas ver o lucro ali entrando e saindo compensa mais para mim. Acho que acaba dando uma compensada nisso. É curioso isso, porque eu sou jornalista e eu fui fazer jornalismo porque eu era apaixonado por esportes, então eu queria ser jornalista esportivo. E fui jornalista esportivo por muito tempo. Só que chegou uma hora, depois de uns 15 anos trabalhando no jornalismo esportivo, daí eu falei, puxa, chega, esportes é fim de semana, eu quero ter minha vida normal, de segunda a sexta, sem ter que estar trabalhando fim de semana. E aí eu fui trabalhar com apostas esportivas e eu só trabalho fim de semana. Pior ainda, né? Então, na verdade, não mudou quase nada nesse contexto. Você falou que tem lá suas estratégias que são contra o tempo quando você é punter e a favor do tempo quando você é trader, né? Acontece, ou já aconteceu, de você estar fazendo um jogo e, de repente, nesse jogo ter que trabalhar tanto quanto punter quanto como trader, surgir as oportunidades. No caso, você faz tudo pela Betfair, ou você deixa a Betfair aberta numa janela e a outra janela, a da casa de aposta favorita lá? Isso aí. Eu trabalho com várias casas, né? Eu sempre falo, enquanto a gente puder explorar aí as casas recreativas, tem mais que explorar mesmo. Mas para trading eu só uso a Betfair, eu trabalho com software já há muitos anos. Então, né, fica aqui a janela do software, eu uso segunda tela, então já coloco ela ali. E deixo aqui algumas casas principais, né, que eu uso, pelo menos umas 2 ou 3 punter. Assim, tem a casa asiática, né, que é a minha principal, mas principalmente quando estou nas transmissões, vou deixar ali umas 3 opções, vou conferir as odds em cada uma, vou pegar na onde tiver melhor, né? Aquele trabalho que algumas plataformas faz para nós de pegar a odd mais alta, né? Dentro das recreativas ali eu faço manualmente. Mas acontece sim, muitas vezes até é minha estratégia, tá? Porque, por exemplo, o under. Eu gosto de trabalhar under, não em jogos do Londrina na Série B. Eu gosto de trabalhar under em jogos da Inter de Milão, do Bayern de Munique, do Real Madrid. Por quê? Barcelona são equipes que o mercado sempre interpreta como over. E porque, na maioria das vezes, elas são overs de fato, né? Você der ali. Agora tá meio pipoqueiro, mas normalmente você desse uma linha de 3,5 gols no jogo do Bayern, ela iria ser cumprida, eventualmente. Porém, ela não vai ser cumprida com essa facilidade toda, com essa rapidez toda. E em determinados momentos do jogo, a gente vai ter cenários under. Então, o que eu faço é procurar aproveitar esses cenários under, né? Com entradas e saídas. E quando estiver chegando numa linha mais aceitável ali de over para eu trabalhar como punter, eu vou lá e trabalho como punter. Então, eu até prefiro, para ser sincera, associar os dois. Só eu faço de maneiras separadas, mas os jogos que eu trabalho muitas vezes são os mesmos. Isso é algo que eu sempre tento passar para a galera, né? Que para o trader, você não precisa necessariamente procurar jogos que estão dentro do que você quer trabalhar, né? Que eu tô querendo dizer, como punter, você não vai para um jogo under trabalhar com ambas marcam ou com uma linha de over. Mas como trader, você pode ir para um jogo over trabalhar under. Então, eu procuro explorar o mercado dessa forma. Então, eu acabo unindo bastante os dois e até acho que isso que faz dar certo, né? Eu acabo tendo um pouco mais. A galera fala muito do under, é muita agonia e tal. Mas às vezes eu tô até já, de certa forma, cercada ali com uma aposta punter no over também. Então, isso traz
uma certa tranquilidade, né? Apesar de serem estratégias totalmente separadas, mas eu mesclo sim, e até devo dizer aí que a maior parte do meu trabalho é envolver os dois. No caso, então, no Panther, você só trabalha no live, você não faz pré-live. Cara, eu faço, mas muito pouco. Na Championship, que é o meu principal campeonato, é onde eu mais faço, que normalmente eu vou pegar ali, né, rodada seguinte, essa rodada ainda nem rolou, tô pegando a linha da rodada que vem. Costumo fazer isso, mas o Sempre no meu mercado de gols ou outros mercados também? gols e handicaps. Escanteio é algo que eu trabalho, mas só no ao vivo, nunca pré-live. E pré-live fica aí os gols e handicaps, mas assim, são as mesmas coisas que eu trabalho no live, mas eu prefiro trabalhar no live. Acho que tem sim como encontrar valor no pré, principalmente em early bet, né? Não sendo ali no dia do jogo. Mas eu acho que por ter começado, ter toda uma base de trading, eu me sinto muito mais confortável ali vendo o jogo e fazendo as apostas no ao vivo, apesar de saber que, né, as odds elas se corrigem, a gente, não é porque a odd subiu que ela tem valor, a gente tem que tomar cuidado, mas eu gosto bastante do live. Você falou da Championship, quais são os campeonatos que você trabalha? Bom, Championship, Premier League, Bundesliga, Brasileirão Série A e B. Assim, Bundesliga também faço um pouco da 2, mas essa temporada eu dei uma abandonada aí nessa. Fazia também MLS, mas eles mudaram os horários e agora eu não consigo mais acompanhar. De campeonato principal, assim, e a Série A italiana. É isso, 5 campeonatos. Championship, Bundesliga, Brasileirão e Série A italiana. E a primeira divisão também da Inglaterra, a Premier. São esses os meus principais. Muita gente fala, quando a gente começa a consumir conteúdos assim sobre apostas esportivas, eu pelo menos sempre ouvi falar muito da importância da especialização, de você focar naquilo que você mais gosta, o que mais entende, o que mais encontra oportunidades e tal. Já ouvi muito falar isso, mas vejo eventualmente situações que fogem completamente a essa teoria. E aí, hoje eu converso com você que faz Panther e faz trading, faz punting, que já seriam diferentes nesse sentido. E, além disso, trabalha com várias ligas, sendo que não são ligas de várzea que você vai encontrar mercados desajustados, são ligas, grandes ligas europeias, além da Liga Nacional. Qual o segredo para ser lucrativa de uma maneira tão ampla como você consegue ser? Bom, vamos lá. Valor é valor, né? Então, se você conseguir encontrar o valor, provavelmente você vai conseguir encontrar ele em quase qualquer time. Eu sou sim a favor da especialização, tá? Dentro desses campeonatos aí, acho que eu diria que eu sou especialista em 3, os 2 ingleses e o brasileiro. De resto, assim. Eu não falei que você ainda tem a NBA. Exato. Tem a NBA. Não, mas Okay. a NBA realmente eu vou te dizer que é outro nível, porque, cara, jogo todo dia. Então, assim, é um nível de informação que você tem que consumir que a NBA ela é difícil. Ela é bem mais difícil do que administrar 5 campeonatos de futebol. Então, nem vou entrar tanto nessa parte. Mas pensando no futebol, assim, o que acontece, né? No meu caso, pelo meu trabalho lá com a academia, eu passo, 4, 6, às vezes 8 horas do meu dia vendo jogo de futebol. E na maioria das vezes não é jogo que é interessante para mim, não são os jogos que eu mais queria estar fazendo. Nosso trabalho lá é estar lá nos principais jogos do dia, nos jogos em que a galera vai estar apostando. Porque não é para a gente chamar a galera para apostar,
é para a gente pegar a galera que já está apostando e guiar. Esse é a intenção, essa é a intenção do nosso acompanhamento. Então, eu vejo lá jogo de La Liga, eu vejo Bundesliga 2, eu vejo time pra caramba. E hoje, o meu trabalho, ele é só focado em apostas esportivas. Há quase 4 anos, eu me dedico exclusivamente a estudar equipes, ligas e, né, de esportes, futebol, enfim. Então, hoje, o que eu conheço da maioria das equipes, principalmente das ligas principais, que são as que a gente faz, é um conhecimento profundo, entende? Eu vejo aqueles times jogando, então eu sei como eles jogam, eu sei quem são os principais jogadores deles. É isso que te auxilia na hora de encontrar o valor. Então, assim, quanto mais especialista você for numa liga, quanto mais você conhecer os jogadores, quanto mais você tiver acesso às notícias, melhor você vai precificar aquele jogo. Então, eu sou a favor, sim, de se especializar, mas para um apostador que está dia a dia no mercado, você vai ter contato com tanta equipe, com tanto jogo, que se você conseguir administrar essas informações, né, ou anotar em algum lugar, eu não sou fã de anotar, eu tenho, sei lá, não é nada assim comprovado, nem, nossa, sou um prodígio, né? Mas eu tenho um pouco de memória fotográfica, eu costumo lembrar das coisas que eu vejo. Então isso acaba facilitando para mim, né, assistir ali como a equipe joga. Então eu acho que vem muito disso, sabe? Você tem que se especializar no sentido que você tem que conhecer o que você está apostando. E quanto mais para dentro de uma liga você for, melhor você vai acessar essas informações mais rápido também. Mas para quem está aí no corre do dia a dia, cara, vai ter contato com muita equipe e se tiver conhecimento, se conseguir encontrar valor, acho que tem mais a que ser aproveitado mesmo. E no final das contas, né, Mari, dentro da sua amplitude de ligas, você acaba, de certa forma, se é que a gente pode chamar isso, especializada nas grandes ligas ou nas grandes equipes das grandes ligas, porque é o que, como você disse, é o que você assiste diariamente, toda semana, há 4 anos, né? Então, se você passa um tempão, anos e anos, vendo Real Madrid jogar, Barcelona jogar, Liverpool, Chelsea, City, Bayern, Juventus, enfim, todos esses times jogando, então, ainda que eles façam parte de ligas diferentes, você é um especialista nesses times e, consequentemente, você vê esses times jogando contra outros times. Então, você, por tabela, acaba conhecendo bem as ligas que esses times participam, né? Então, não deixa de ser uma forma de especialização. Complicado é quando uma pessoa resolve trabalhar em 4 ligas, sei lá, o cara quer fazer a Premier League, a La Liga, a Bundesliga e a Série A italiana, mas não assiste aos jogos. Você quer usar, sei lá, só lá a estatística, que você não vai vencer nunca só com a estatística, porque para essas ligas grandes, né, as casas têm estatísticas melhores do que a gente, do que as nossas estatísticas. Então, Eu sempre falo, inclusive eu estou estudando agora, vou fazer uma pós em ciência de dados, que é algo que se relaciona aqui com o nosso mercado, e eu sempre falo isso para a galera, falo, cara, você não vai ganhar de uma casa, você nunca vai ganhar de um computador, você nunca vai ganhar de um computador em processamento. Então, assim, a casa tem lá o banco de dados gigantesco dela, e ela vai, né, usar um algoritmo que já filtra tudo isso de uma vez. Ela faz em menos tempo e melhor, né, mais bem feito do que um ser humano é capaz de fazer. Isso, cara, não tem como a gente competir com a velocidade de processamento de um computador. A gente tem que ter consciência disso. Então, na onde que está a nossa vantagem? Nas variáveis que o computador não consegue assimilar. Na forma que aquele cara joga, no comportamento tático da equipe encaixado com o comportamento tático daquela outra equipe. Por isso eu concordo plenamente, cara, que
quer chegar ali, apostar por estatística, sem conhecer a shape que a gente fala, né? Que é como realmente o time atua, cara, não vai se dar bem. Isso foi algo que eu demorei muito tempo para entender, mesmo tendo toda essa noção matemática, né? Sei lá, a gente tende a achar que a gente vai ser mais esperto que a casa ali de alguma forma, e hoje eu vejo que, assim, a gente pode até ser, mas sempre trabalhando aí em cima da subjetividade, né? Das coisas que um computador não consegue analisar com a mesma precisão que você. É isso. Bom, antes de continuar, só lembrando a quem está assistindo a gente que o Boteco do Clubão é patrocinado pela Betfair, então, que é a principal bolsa esportiva do mundo. Se você ainda não tiver conta na Betfair e quiser conhecer a bolsa, clica no link que tem aí na descrição desse vídeo e se inscreve, enfim, pega o bônus, vai conhecer a bolsa que é legal. Ô Mari, como é que se dá, como é que começou a tua história com a Academia das Apostas e como é que funciona o teu trabalho lá na academia? Bom, minha história. Academia, assim, eu não sei como é que é hoje em dia ainda, mas no tempo que eu comecei, que era justamente como você falou, no tempo que havia uma escassez grande de conteúdo, invariavelmente a gente acabava batendo na Academia das Apostas para análise, para ver as estatísticas, as dicas de tipsters, enfim, tudo era a academia. Como é que se deu a tua história com a academia? Quando era tudo mato, né? Que a gente Pois brinca aí é. na internet. Foi exatamente assim, Paulo. Eu caí, inevitavelmente caí ali no site da Academia das Apostas, né? Quando estava fazendo os meus estudos ali pro trading. E não me lembro exatamente como. Lembro que eles tinham lá o serviço do acompanhamento, né? Que é mais ou menos o que eu faço hoje em dia, mas era no TeamSpeak, de uma maneira assim, bem básica, vamos dizer, né? Então, tava lá, eu lembro o Josué Ramos e acho que na época o Júnior, o Mito, né? E eu entrei lá num jogo aleatório, assim, tava pesquisando, o jogo ia rolar, vai ter esse acompanhamento, vem discutir sobre apostas com a gente. Baixei o programa, entrei lá, entendi como era a dinâmica, né? Eles falando sobre o jogo, explicando, e a gente comentando. E assim, na época, a gente não tinha mulheres no mercado, né? Até isso é uma coisa que eu estava discutindo com as Betânias esses dias. A Camila, né, do Apostando 2, comentou que lá no Betmasters, no último que ela foi, ela era a única mulher. Ela era a única que estava lá. Hoje eu imagino que eu quero ir para o Betmasters esse ano e já acho que vão ter muitas mais. Mas nessa época ali, né, 2016, não tinha. Então, como eu entrei no TeamSpeak, que era algo pequeno, assim, a gente ficava ali por volta de 10, 20 pessoas, acabou chamando a atenção, né, dos meninos ali que estavam apresentando. E eu lembro que das primeiras vezes eles até abriram o áudio para mim, né, para eu falar o que eu estava fazendo ali, como é que eu tinha ido parar ali e tal. Então, assim, fui muito bem acolhida, não que tenha sido só por isso, todo mundo lá sempre foi muito bem acolhido, mas acabou ficando ali confortável para eu ficar, né? Então, fui voltando para os acompanhamentos diariamente ali, fui voltando, fui aprendendo com as coisas que os meninos passavam e acabei criando uma certa relação ali, principalmente com o Josué, porque eu realmente estava trilhando ali um caminho, né, de aprendizado, eu realmente queria aprender, queria me desenvolver, e todo dia ali, entrando, conversando, chamando, tirando dúvidas, a gente acabou, né, trocando contato, tendo uma relação um pouco mais próxima. Depois eu testei uma metodologia em pódios de cavalos, e como ele era muito, muito bom nas apostas em cavalos, eu pedi ajuda para ele foi super solícito, assim, na época a gente, né, trocava ideia aqui e ali, um cara muito requisitado, mas ele fez uma call comigo na época, me explicou várias coisas. E assim, a partir daí, chegou num momento que eu fiquei meio saturada, assim. Eu falei,
todo dia, e eu também estava num processo de largar a engenharia, fazer outra faculdade, então assim, tinha muita coisa acontecendo na minha vida. Nessa época, eu parei, dei uma desaparecida, assim, até parei com as apostas por alguns meses e voltei a me dedicar depois, troquei de emprego tal, e assim que eu tive tempo, eu voltei. Então, a partir dali, que foi 2018, foi o ponto de virada, assim, para mim. Depois dessa pausa, eu meio que voltei com tudo. Parece que, não sei, eu absorvi os conceitos que eu não tinha absorvido até então, e a partir daí eu realmente fui me tornar lucrativa, fui desenvolvendo uma metodologia, e aí quando isso aconteceu, eu voltei para o TeamSpeak para falar, ó, muito obrigado aí, deu certo, tipo, tô lucrando, tá funcionando, e aí como eu já tinha essa relação mais próxima com os meninos, né, eu acabei passando muito do que eu fazia, que é muito derivado das metodologias deles, né? Eu falo, aprendi com eles e criei a minha. E aí, lá em 2019, o Josué estava com um projeto, né, já de se aposentar da criação de conteúdo, do mundo, né, dessa parte das apostas esportivas, e eles precisavam de alguém para, né, assumir eventualmente o lugar dele nos acompanhamentos. E aí ele me convidou para fazer um teste lá e acabou dando certo. Então, assim, foi uma coisa muito orgânica, sabe? Não foi nada assim. Muitas vezes a galera vai lá falar: ah, como é que eu faço para trabalhar para academia? Meu, eu não sei, de verdade, eu não sei. Eu mostrei o meu trabalho e eles acompanharam, gostaram e eventualmente me convidaram para estar lá né, imagino que esteja dando certo já tem um tempinho. Ah, sem dúvida. Como é que se diz? É aquilo, né? A oportunidade apareceu porque você estava lá, porque você passou o tempo que você passou querendo aprender, se dedicando, enfim. Você citou um ponto de que quando você começou no TeamSpeak lá da academia, você era a única mulher. E eu acho que ainda hoje são bem poucas as mulheres, pelo menos as que aparecem nesse meio das apostas esportivas. O meio das apostas esportivas, ele em grande parte é derivado do meio futebolístico, que, enfim, a gente sabe como são as coisas no meio do futebol, a questão do machismo e tudo mais. Como é que você, enquanto mulher, se sente neste ambiente que é cercado de homens por todos os lados? Assim, você acha que há alguma dificuldade pelo fato de você ser mulher? Como é que tu enxerga essa questão de gênero no trabalho? Cara, assim, eu imagino que há quem não goste, né, do que eu vou dizer, mas a questão do gênero, para mim, ela pega em qualquer coisa. Eu vou estar sempre em desvantagem, entende? Sempre. Eu sempre vou ter que me justificar mais, sempre vai ser mais difícil para eu passar a minha verdade do que se eu não fosse mulher. Isso é fato, indiscutível, em qualquer área de formação. Só que eu sempre quis trilhar uma carreira num meio que eu sabia que ia ser dominado por homens, engenharia, financeiro, cara, né? A minha ideia ali, se fosse para ir para um mundo corporativo, era mais a parte executiva e tal. É tudo homem, então assim, eu já sabia que isso era algo que eu ia ter que lidar. No futebol tem um quesinho a mais, né? Que é como a gente não tem essa cultura tão forte da mulher acompanhar futebol, o cara muitas vezes acha que porque ele gosta de futebol, porque ele vê futebol há muito mais tempo que eu, ele vai entender muito mais do que eu. Só que aqui a gente não trabalha com o futebol, a gente trabalha com o mercado das apostas. Então, aí o que, né, vai querer me dar a carteirada, porque sei lá que jogador que jogou nos anos 2000 e fazia melhor não sei o que do mundo. Falei, meu, tô nem aí, eu quero saber dos caras que estão jogando agora, que vão me dar dinheiro agora, sabe? Não, mas assim, tem sim a questão do machismo, mas como eu falei, vai ter em qualquer lugar, qualquer lugar. E hoje, ainda somos poucas, sim, e entendo que muitas não queiram aparecer. Eu mesma, assim,
igual eu te falei, meio que caiu no meu colo. E quando eu já estava na academia, eu percebi que tinha um espaço, né, para eu assumir uma criação de conteúdo, alguma coisa do tipo. Mas nunca foi meu plano, nunca me passou pela cabeça ser blogueira, vamos dizer, né? Muito menos de algo relacionado com futebol. Se tivesse me falado que 5 anos atrás, que hoje eu ia trabalhar fazendo live no YouTube, falando sobre futebol ainda, para um público majoritariamente masculino, jamais, até assim, por questões de autoestima mesmo, tipo, é algo que eu nunca me vi fazendo. E hoje eu tô aqui porque, assim como em todo lugar, em todo trabalho, existem, né, pessoas, normalmente homens, por ser um mercado majoritariamente masculino, que não são machistas, que não são escrotos e que vão dar as oportunidades de maneira igualitária, vamos dizer. Então, assim, eu tenho muita sorte de ter colegas de trabalho e ter cruzado no meu caminho muitos homens, assim, que, olha, eu falo, renova a esperança na humanidade, porque tem lá o cara que escondido atrás do username dele no chat vai me mandar lavar louça quando eu tomo Red, vai duvidar de tudo que eu falo, porque ele acha que se eu não tenho piroca eu não posso saber de futebol. Vai, mas em geral, as pessoas com quem eu trabalhei, as pessoas sérias do meio, nunca me discriminaram por nada, muito pelo contrário, são pessoas que têm consciência de como o mercado é, de como o mundo é, de que tem essas dificuldades e não que tentaram facilitar para mim, mas nunca me fizeram sentir assim, inferior de alguma forma por isso. Então, é o que eu falei, é um problema, mas é um problema em todo lugar. Felizmente, aqui, eu não sei se. Não sei porquê, não sei se tem alguma relação ou se eu só dei a sorte, né, de cruzar as pessoas certas. Mas nesse meio, né, dos criadores de conteúdo, dos profissionais das apostas, eu não tenho do que reclamar, muito pelo contrário. Falando em criação de conteúdo, você citou as Betânias. Fala o que é as Betânias, o que é esse projeto? Bom, As Betânias é um programa que eu participo semanalmente com outras 3 mulheres que são apostadoras, né? A Paty, do Aposta 10, a Camila do Apostando a 2 e a Raquel Plácido, lá de Portugal, que tem também ela é tipster, né? Tem o serviço dela. E é um projeto muito legal, cara, muito legal, que a gente começou, já vão fazer 2 anos, em 2020, pouquinho antes até, se eu não me engano, da pandemia, eu fui convidada para fazer uma live com a Raquel no Dia da Mulher, né, no 8 de março lá, e ela convidou casualmente essas 4 pessoas, nós 4 das Betânias. E aí foi uma entrevista muito legal. Depois disso, a gente acabou dando outras entrevistas em conjunto também. E a partir daí surgiu a ideia, porque nessas entrevistas apareceram muitas mulheres que falaram: olha, não sabia que tinha mulher, não sabia que, né, tinha mulher criando conteúdo e tal. E aí a gente pensou, putz, né, existe um nicho aí que não está sendo abordado, porque muitas vezes as mulheres têm até vergonha de vir ali né, comentar numa live que só tem homem, porque aí o chat, né, aí quando você é mulher, você vê uma outra mulher, você já se sente acolhida. Isso é normal, é a mesma coisa que eu chegar numa mecânica e eu ser atendida por uma mulher, é totalmente diferente. Né, eu vou me sentir muito mais livre para me comportar e tal. Então, a gente viu isso, né, e falou, cara, acho que seria interessante a gente criar um programa voltado, né, claro, para as apostas e voltado um pouco também para o público, não só para o público feminino, mas para mostrar que tem sim mulheres no meio, que elas estão sim ali apostando, sendo profissionais. E aí a gente acabou fechando uma parceria e conseguiu fazer então o programa das Betânias, que vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas. Lá a gente passa as entradas, né, entradas para o final de semana. Então
cada uma passa a sua especialidade. Eu passo Championship, a Paty passa a Bundesliga, a Camila, que trabalha com escanteios, passa os escanteios, a Raquel com a Liga Portuguesa, e assim vai. E além disso, a gente comenta os jogos da rodada, comentam os jogos do ao vivo, muitas vezes manda aposta também, e tá ali à disposição para interagir com a galera, tirar dúvidas. O canal é As Betânias mesmo, o nome do canal? Não, o canal é o Aposta 10, Aposta parceria 10, com o Aposta 10, né? Então é um programa deles, e é isso, assim, é bem legal. Uhum. Fica o convite para a galera que não conhece aí, é bem interessante. Massa, muito bom. Estamos já com 45 minutos, vamos para a reta final aqui do Boteco. Eu falo demais, Paulo. Nada, que é isso, tá ótimo. Você trabalha também com grupo VIP, esse tipo de coisa, assim, não? Cara, não trabalho com grupo VIP, nunca trabalhei, e assim, é perigoso falar isso, mas acho que eu nunca vou trabalhar. Não porque eu tenha algo contra, mas eu não, cara, eu não consigo, assim, eu me sinto muito pressionada, é algo que eu trabalho diariamente, mas ainda estou trabalhando, e às vezes isso acontece comigo nas lives, e eu fico muito brava, que assim, fazer algo errado por pressão, tá ali. Sim. Muita coisa e errar, e fazer uma entrada ou não fazer uma entrada. Isso ainda hoje, no ao vivo, quando eu tô ali com outras pessoas, acontece comigo, e todas as experiências que eu tive com o grupo foram muito ruins para mim, assim, em termos de saúde mental mesmo, sabe? E até do próprio desenvolvimento das apostas por conta disso. Então, é uma limitação minha. Eu não me vejo assim tendo um serviço de tips. O que eu já tive, já fiz por muitos anos, foi trabalhar para os sindicatos, né? Trabalhar para investidores, porque aí, por mais que exista uma prestação de contas, é diferente, né? Você tem uma maior liberdade, você não tem que estar ali justificando cada movimento. Dia após dia. Exato. Então, dessa forma, eu trabalho melhor. Então, é o que eu já fiz, né? Trabalhei para investidores. Hoje, já estou praticamente fora disso. Tenho ainda um ou outro investidor que são projetos que têm prazo para ser finalizados. E é isso, assim. Hoje, o meu foco maior é em criar conteúdo, né? E tá lá na academia, que, claro, também é um trabalho, né, que gera rendimentos para mim, mas, assim, o meu foco vai ser sempre criar um conteúdo que, de alguma forma, pode até ser pago, mas que, de alguma forma, seja acessível para as pessoas. E eu não sou muito fã da questão do pago, né? Eu tento, de todas as formas, facilitar, fazer parcerias, de maneira que a pessoa que está entrando não tenha que desembolsar alguma coisa para estar ali. Mas é difícil também, né, a gente criar conteúdo sem rentabilizar para nós. Principalmente, é algo que eu escuto muito, né? Mas principalmente depois que você já é lucrativo, cada vez menos você quer trabalhar sem ganhar, né? Então, a galera me pede muito para voltar, por exemplo, com o canal do YouTube, que alguns anos atrás eu fiz alguns vídeos, só que, cara, eu fazia tudo sozinha. Eu gravava, eu editava, eu fazia absolutamente tudo, e assim, hoje eu não, é inviável para mim, por uma questão de tempo mesmo. Para fazer isso, eu vou ter que abrir mão de outra coisa. E para abrir mão de outra coisa, tem que ser vantajoso para mim também, né? Então. Esse é um ponto, né? Assim, a questão de cobrar um valor, muitas vezes, se você faz um trabalho sério, não é porque necessariamente você quer ganhar dinheiro às custas de outra pessoa, mas é porque você está disponibilizando um tempo seu, e esse tempo seu poderia estar sendo aplicado em outra coisa. Você poderia estar trabalhando de outra forma, e não está porque está se dedicando. E, de fato, isso que você falou,
Eu tenho um canal no YouTube que acho que faz um ano que eu não publico vídeo, ele tem acho que uns 50 ou 60 vídeos publicados, mas chegou a hora que eu não conseguia mais gravar, editar, postar e manter uma periodicidade. Exato. Então, vai ficando complicado, você tem que fazer escolhas, né? Eu também, eu tenho um desejo grande que eu tenho voltar a produzir para o meu canal. Mas, ao mesmo tempo que eu quero voltar a produzir, esse ano eu passei a trabalhar na Série C, que eu não trabalhava. Então, eu tenho mais 20 times para estudar que não estavam na minha conta antes, né? Então, são escolhas que a gente acaba tendo que fazer, né? Exato, né? Escolhas que, em geral, são muito questionadas, né? Mas a gente não vai ver um apostador realmente lucrativo disponibilizando um conteúdo que não seja de alguma forma rentável para ele, né? Sempre, cara, é o que eu sempre falo. A gente vive sob um sistema econômico capitalista, então a gente tem que respeitar ele. Não adianta fazer as coisas, né, por gratidão. Isso não quer dizer que, porque falando assim, fica parecendo que, nossa, né? Você, né, não quer passar o seu conhecimento adiante. Cara, não é isso, muito pelo contrário. Se eu não quisesse Nos seus passar. acompanhamentos, você passa seu conhecimento, nos seus acompanhamentos gratuitos, né? Exato, e assim, a galera pensa assim, né? Ah, se você tá aqui é porque você precisa. Se você tem algum tipo de serviço, né? É porque você precisa desse dinheiro. Mas na real, cara, assim, precisar, claro, cada um tem sua realidade, mas para mim não é o caso, né? É um trabalho que eu gosto de fazer, é um trabalho que eu, assim, eu já comentei isso algumas vezes, até porque eu acho que esse dia não vai demorar tanto, mas assim, no momento que eu achar que eu não consigo, não tenho mais o que passar, principalmente ali nos acompanhamentos, que é dia a dia, cara, eu vou pedir para sair, entende? Minha intenção é tá compartilhando o conhecimento, é passar o que eu sei, claro, aprendendo todo dia também. Eu aprendo diariamente lá o meu nível de apostas de quando eu entrei na academia para hoje é incomparável. E não é só pelo tempo que se passou, né? Claro, já são alguns anos, mas por tudo que eu aprendi ali com os meninos mesmo, né? No dia a dia ali, ou até mesmo com a galera do chat, que às vezes traz uma estratégia que eu não uso e eu vou resolver testar. Então, assim, eu gosto de passar conteúdo adiante, sabe? É algo que eu acho gratificante e, claro, tem toda essa pegada, mas não é por isso, né, que o meu tempo é grátis, né? Isso, infelizmente, não existe, né, dentro do nosso sistema econômico. É isso. Bom, estamos chegando ao final, Mari, da nossa transmissão, do nosso boteco. Eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite para participar aqui. Esse é o primeiro boteco que eu, Paulo Augusto, gravo. O boteco já existe há bastante tempo, mas que eu estou aqui apresentando, esse é o primeiro. Então, para mim, eu fiquei muito feliz com você ter aceitado. E, enfim, queria que você mandasse aí um recado para a galera que está começando, para quem está assistindo aí o Boteco, que é que eles, enfim, que recado você poderia dar para eles? Cara, meu recado é: acreditem e foquem no longo prazo. Longo prazo é tudo, tudo nas apostas. Enquanto você tiver ali, né, focado no prazer imediato, em ganhar uma bet, em não querer tomar head, vai ser uma caminhada difícil, né? A partir do momento que você entender que a renda variável ela só realmente dá para ser medida no longo prazo, que você vai ter que esperar tempo para realmente colher os frutos de fato, né, das apostas. Eu não estou dizendo que você não pode lucrar rápido. Você pode, mas provavelmente você vai perder na mesma proporção. Então, assim, acreditem no longo prazo. Eu sei que parece clichê e tudo mais, mas não tem outra
né, não tem outra coisa para ser dita. Se não tem longo prazo, não tem consistência nas apostas. E façam gestão de banca também, esse é o primordial. Mari, E obrigado mais uma vez, viu? só para finalizar, né, agradecer também, adorei estar aqui, agradeço muito o convite, fico feliz aí que foi sua estreia como apresentador, espero que você tenha gostado, que a galera tenha gostado, e tamo aí, quando quiser, precisar é só chamar, estou à disposição, e agradeço muito pelo convite também. Então, valeu aí a todos que assistiram também, e quem quiser, só me seguir lá no Instagram. É isso aí. Valeu, galera, vocês que ficaram com a gente até agora, quase uma hora de boteco. Um grande abraço a todos e fica ligado, a programação do Boteco tá todo mês, tem pelo menos 2 ou 3 aí rolando, então vocês vão ter mais boteco para assistir. Valeu? Abração a todos.